o que é que acontece? Existem artigos de direito sucessório no Brasil que levam em consideração os regimes de bens para fazer a partilha de bens depois da morte de uma pessoa, né? E isso acaba gerando para a gente uma confusão conceitual dos próprios regimes de bens, e é por isso que eu estou fazendo aqui uma colocação para as relações intervivos, e depois nós vamos caminhar para essa explanação também aqui do ponto de vista das sucessões. Acho apenas por uma questão mesmo didática e para não deixar nenhuma margem de dúvida a respeito desse assunto, e por isso que eu já estou grifando, né? Quando a gente fala em regimes de bens no casamento e na união estável, a minha ideia aqui é fazer um comparativo entre o que existe no casamento e o que existe na união estável do ponto de vista dos regimes de bens, né? E aí, já caminhando justamente nessa pluralidade que nós temos de possibilidade de arranjos familiares, nesse caso eu só estou tratando de dois, portanto do casamento e da união estável, né? E a primeira constatação que nós fazemos é que há uma igualdade quanto ao casamento e quanto à união estável, na perspectiva da liberdade de contratar. É possível no casamento nós celebrarmos pacto antinupcial, que eu vi aqui no Código Civil Português, são as chamadas convenções antinupciais, né? É possível que nós tenhamos também os pactos antinupciais. Se a pessoa nada disser em pacto antinupcial, vai casar no regime de comunhão parcial de bens, né? E aí, se quiser mudar o regime, nós temos outros 3 regimes possíveis. Ontem o professor Maurício Bonazzato deixou isso aqui muito claro, tanto o regime da comunhão universal de bens, quanto o regime da comunhão, aliás, da separação de bens. E esse regime da separação de bens, apenas a título de passagem, por um aspecto que nós vamos tratar mais na frente, no direito brasileiro ele comporta uma bifurcação. Existe o regime de separação obrigatória e existe um regime de separação convencional. Portanto, nós temos a possibilidade de um regime de separação, se nós quisermos assim contratarmos o regime de separação, como nós também temos um regime de separação obrigatória, porque a lei se mete na vida privada do brasileiro, e o professor Zeno é absolutamente contrário a essa hipótese, se mete na vida privada do brasileiro para dizer que ele só pode casar no regime de separação obrigatória em determinados casos, que em grandes linhas, acontece naquelas hipóteses em que você tem um cidadão maior de 70 anos, qualquer um dos nubentes, nas hipóteses em que ainda não haja um patrimônio partilhado de uma relação anterior, ou seja, do casamento, na verdade a lei fala exatamente do casamento, ou então para aqueles cidadãos que são menores de 16 anos. Em grandes linhas, embora hajam outras hipóteses, em grandes linhas é isso que a lei brasileira menciona, né? E o professor Zeno tem fortes críticas em razão dessas limitações, notadamente da pessoa maior de 70 anos, e depois ele pode fazer menção a isso. E além desse regime, existe um outro regime, desses 3 regimes, que é o regime da participação final nos aquestos, né? Pois bem, no caso da união estável, nós temos, a lei apenas diz que se eu não fizer um contrato de convivência, portanto, se eu não pactuar qual é o regime que eu vou querer levar adiante a minha convivência, eu vou estar sendo regido pelo regime de comunhão parcial de bens, mas é possível sim que os conviventes, portanto aqueles que são assim chamados companheiros, possam estabelecer um outro tipo de regime para a sua convivência, assim como acontece nos modos do casamento, apenas é chamado de contrato de convivência e não de pacto antinupcial propriamente, né? Há uma questão aqui interessantíssima, que é a possibilidade de se mudar o regime de bens durante o casamento. Uma vez casado, a lei brasileira hoje claramente diz que é possível mudar o regime de bens durante o casamento, né? E há uma questão interessante, que é a seguinte: essa mesma modificação do regime de bens nós podemos levar adiante se eu não estiver casado, mas estiver vivendo em união estável, né? A lei não fala nada sobre esse assunto, né?
e, ao que nos parece, nada impede que eu faça mudança no meu regime de bens durante a união estável, caso eu esteja vivendo em união estável. Mas há uma questão aqui interessantíssima, é que para mudar o regime de bens no casamento, eu preciso ingressar com um requerimento judicial e preciso dizer ao juiz quais são os motivos pelos quais eu estou mudando o regime de bens. Eu preciso dizer isso principalmente para se checar, para se analisar se eu estou ou não afrontando direitos de terceiros, principalmente de terceiros credores, né, com a mudança do regime. E no caso da união estável, não há nenhuma referência a esse pedido ser ou não feito em razão, aliás, no âmbito judicial. E me parece que nesse ponto eu posso até estar aqui cometendo um deslize no que eu vou falar aqui ao todo, posso até estar cometendo um deslize, já fica a ressalva, porque posso estar cometendo um deslize, mas me parece que não há necessidade de ir ao juízo para fazer a modificação do regime de bens no caso da união estável, né? Mas eu posso estar cometendo um deslize em razão do que eu vou dizer um pouquinho mais adiante, né? Essas são as primeiras considerações aí, fazendo menção ao casamento e à união estável. Agora, e se nós formos analisar as uniões homoafetivas, o que dizer sobre os regimes de bens na união estável e no casamento entre pessoas do mesmo sexo, né?